Sérgio Amaral, chefe de jornalismo da Band TV em Brasília, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, Sérgio. Bom dia, hein? Bom dia para você, Thaís, para o Pedro. Um prazer enorme estar aqui com vocês no Gente. Afinal de contas, é um programa que a gente conhece há tanto tempo, que a gente acompanha a programação da RB há tanto tempo. E fazer essa estreia aqui dá um gostinho muito legal. É um prazer enorme, vocês nem imaginam, viu? Prazer é todo nosso de te receber aqui para a gente falar sobre os assuntos da nossa política, você trazer um pouco aí dos bastidores aí de Brasília para o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Sérgio, queria começar o nosso destaque inicial hoje aqui no Jornal Gente, foi a decisão do ministro Dias Toffoli em relação aos dados, né, da Operação Lava Jato. Esses dados que estavam restritos aos integrantes da Força Tarefa agora serão compartilhados e acessados por autorização judicial pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a sua equipe. O que está por trás dessa discussão toda, hein, Sérgio? Olha, a gente sabe que há muito tempo, né, os métodos da Lava Jato são contestados dentro do Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros, particularmente, por exemplo, o próprio presidente Toffoli, principalmente o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes faz críticas pesadas e não apenas veladas, né? Já falou várias vezes no próprio plenário do tribunal, deu entrevistas, falando palestras, ele faz críticas muito contundentes ao trabalho da Força Tarefa da Lava Jato lá de Curitiba, né, Pedro? Então, não chega a ser propriamente uma surpresa que essa decisão tenha sido tomada. A gente sabe que foi uma decisão liminar. Quando o tribunal voltar ao trabalho a partir de agosto, isso seguramente vai ser analisado pelo plenário, mas eu acredito que, apesar de haver uma divisão no tribunal, a chance de se manter essa decisão do presidente Toffoli é muito grande, viu, Pedro? Importante, né, Sérgio? A gente destaca aqui, né, o trecho que foi usado pelo ministro Toffoli é justamente uma decisão que já foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que fala em unidade do Ministério Público, né? E a Constituição traz essa previsão. O Ministério Público além de ser o titular da ação penal, é o fiscal da lei, né? E essa preocupação que se tem com a divulgação de dados de forma interna, né? A gente tem que ressaltar, não é para escancarar esses dados da Força Tarefa da Lava Jato, é um compartilhamento entre ali os pares, entre a cúpula da instituição e aqueles que comandaram, né, as investigações. Essa repulsa que se tem de Curitiba, né, para esse compartilhamento sugere, né, e nos faz pensar o que pode estar por trás de algumas investigações que foram feitas lá pela Lava Jato, né, Sérgio? Agora, isso aí, Pedro, acho que, sobretudo, vai dar uma bela discussão jurídica, porque tem defesa e defesa razoável, com argumentos razoáveis, dos dois. O pessoal da Força Tarefa de Curitiba, por exemplo, argumenta com razão que o Ministério Público é uma instituição una, vamos dizer assim, porém com autonomia de todos os seus membros. Então, cada membro do Ministério Público tem autonomia de ação dentro daquilo que ele está trabalhando, dentro dos processos, das investigações, dos inquéritos, dos quais eles estão trabalhando. Então, todos os membros têm essa autonomia. Isso vai dar uma bela discussão jurídica, com certeza, quando cair no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque muita gente diz que o pessoal da Lava Jato, principalmente, né, que essa tentativa de interferência da cúpula do Ministério Público, da cúpula da Procuradoria-Geral da República, é para dar uma espécie de uma amansada no trabalho da Força-Tarefa, né? É isso. Não dá para a gente bater o martelo, cravar que é isso aí. A gente tem, inclusive, as alas políticas divergentes dentro do Ministério Público. Com certeza, o pessoal da Lava Jato e a atual cúpula não falam a mesma língua, não comungam, né, vamos dizer assim, dos mesmos ideais. Daí, essa divergência e, com certeza, viu, Pedro, isso aí vai dar muito pano para manga ainda.
tem gente, tanto na Força Tarefa de Curitiba como do Rio de Janeiro, principalmente, alegando que o que se quer é botar uma pá de cal e dar uma amenizada, uma segurada, colocar uma rédea nos trabalhos da Lava Jato. Obviamente, a cúpula não aceita essa acusação, diz que está querendo apenas se inteirar dos trabalhos, porque, afinal de contas, cabe à cúpula da PGR, da Procuradoria-Geral da República, dirigir os trabalhos de investigação sobre corrupção em todo o âmbito do Ministério Público, em todo o país, né? Então, isso ainda, como eu disse, vai dar muito pano para manga. E como o argumento faz todo sentido, não é, Sérgio? Mas isso nunca aconteceu antes, não é? Então, até agora, as forças-tarefa atuaram ali quase que com completa independência, né? E tem uma coisa, né, Sérgio, antes de você completar, talvez por isso as forças-tarefas tenham ganhado tanto protagonismo político, né? Por uma falta de regras. Não sei se por uma decisão judicial, mas o Ministério Público, né, precisa discutir protocolos para essas forças-tarefas. Não dá para a gente ter um organismo dentro da estrutura do Estado que não siga um regramento. O que você tem hoje é apenas uma autorização, verba, né, e designação de procuradores para atuarem nas forças-tarefas, né? Exatamente, Pedro. Agora, é o seguinte, desde a Constituição de 88, né, então já 32 anos, que desenhou o Ministério Público com essa configuração atual, o trabalho sempre foi assim, de absoluta autonomia de todos os membros do Ministério Público. Isso vinha sendo feito na Força-Tarefa da Lava Jato, vinha sendo respeitado pelos ex-procuradores, né? Desde o início da primeira operação da Lava Jato, vinha sendo respeitado pelos procuradores gerais, e agora essa tentativa do atual procurador de ter o controle sobre todo o trabalho. Você tem razão quando se diz o seguinte, é preciso discutir, isso nunca foi discutido antes. Está certo? Tem a autonomia importante? Eu acho que sim. Eu acho que a autonomia dos membros do Ministério Público é uma coisa muito importante para o sistema judiciário como um todo. Porque, afinal de contas, se não fosse essa autonomia, não se teria desvendado tanta sujeira, tanta corrupção como se desvendou. Agora, por outro lado, no episódio aí da Vaza Jato, né, do Greenhouse, do me Intercept. falou o nome dele aqui. Do Intercept. Exato, do Intercept Brasil, né? Do Intercept. Nesse episódio ficou muito claro que a força-tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, como se diz no interior de Minas Gerais, aí no sul de Minas, eles pularam o corguinho, né? Eles avançaram, fizeram alguns movimentos que são, no mínimo, discutíveis, mas que estão ali, olha, muito ali na beirinha de ferir a lei, a legislação e a própria Constituição. Então, chegou o momento, eu acho que você tem razão, de se discutir como preservar a autonomia dos membros do Ministério Público sem dar a eles a capacidade de, deixa eu usar de novo a minha expressão, de pular o corguinho, né? Porque realmente, em alguns momentos, a atuação deles foi, no mínimo, discutível, né, Pedro? Né, Thaís? É verdade, Sérgio. Olha, o pular o corguinho, gostei dessa expressão. Nas divulgações feitas pela Intercept, enfim, isso foram grampos conseguidos, e aí isso pode abrir uma outra discussão. Mas acho que existem dois casos que não foram obtidos por essa forma de informação, mas que são muito claros, né? De que, de fato, vamos combinar que o pessoal da Lava Jato estava um pouco animado, entre aspas, com as possibilidades que descobriram ali com os seus superpoderes, né? Uma delas, as palestras que foram concedidas por vários integrantes da Lava Jato, e às vezes até em comunicação de rede social, se colocava o procurador tal, o promotor tal, enfim, falando sobre novidades da operação. Mas como assim? Você pode ser remunerado por uma palestra em que você coloca para outras pessoas segredos de investigações, não é? Isso é uma loucura. E a outra, Sérgio, você vai lembrar, foi naquele balão de ensaio que a Lava Jato soltou e logo teve que voltar atrás,
de criar ali uma espécie de fundação para administrar o dinheiro que era recuperado pela Lava Jato. Isso aí é uma coisa que não existe nem de perto na nossa legislação, né, Sérgio? Isso aí, Thaís. Já que você gostou do pular o corguinho, deixa eu usar outra expressão nossa lá. Essa história de criar essa fundação, esse fundo bilionário, um fundo bilionário, isso aí é o ó do Borogodó, né? Não podia mesmo. Isso é absolutamente inconcebível, mas não apenas isso, né? Teve toda aquela história de que o então titular da Vara Federal, da Justiça Federal de Curitiba, o ex-ministro Sérgio Moro, ele combinava a atuação com os procuradores. Ora, isso aí está desvirtuando claramente todo o sistema jurídico. O Ministério Público é órgão de investigação, é o titular da ação penal, ele investiga e acusa. O juiz tem que ser imparcial, não pode participar nem da acusação nem da defesa, ele tem que ouvir os dois lados para tomar uma decisão e fazer o seu julgamento. Na medida que o Ministério Público e o Judiciário estavam atuando de forma, a meu ver, irregular em conjunto, essa atuação, volto a repetir a expressão que eu usei antes, é no mínimo questionável, né? Então, não dá para a gente negar que a Lava Jato prestou um serviço inestimável ao nosso país no que se refere ao combate à corrupção, a, pela primeira vez, levar para a cadeia figurões que antes o país nem sonhava que poderiam ir para a cadeia. Agora, esses métodos que a gente veio a descobrir depois, a partir das denúncias do Intercept Brasil, esses métodos realmente a gente não pode compactuar com eles, porque a gente defende o combate à corrupção, sim, combate sério, da maior forma possível, mas no estrito, dentro da lei, né? Dentro do que prevê a Constituição, dentro do que prevê a lei, sem avançar nisso aí. Ô Sérgio, e a expectativa que tem aí em Brasília para a divulgação do escolhido para ser o ministro da Educação, hein? Uma pauta que já está se arrastando aí por algumas semanas. Alguma chance de termos esse nome divulgado hoje? Acho que sim, porque essa foi a promessa do próprio presidente ontem, né? Ele disse, inclusive, na transmissão pela internet que ele faz toda quinta-feira à noite, que iria anunciar, gostaria de anunciar hoje, ou pelo menos até o fim dessa semana. Semana útil termina hoje, né? Então, existe essa possibilidade, sim. Agora, se você me perguntar quem é o favorito, a gente tem agora uma lista de uns 30 e poucos cotados, né? Porque desde o começo desse processo, desde a demissão de Abraham Weintraub, foram tantos nomes, inclusive o que foi indicado, mas não empossado, ficou 4 dias e meio trabalhando sem ser ministro efetivamente. Depois teve o atual secretário de Educação do Paraná, que foi convidado, aceitou, depois foi obrigado a dizer que declinou do convite. E as pressões sobre o presidente, as pressões são tão grandes das várias alas que compõem o governo, né? A chamada ala militar, que não gosta de ser chamada de ala militar, a ala ideológica, e agora com um novo time, né? Que é a ala política, porque, afinal de contas, os novos parceiros, os novos aliados do presidente, principalmente aqueles que compõem o Centrão, estão vendo também a oportunidade de participar, de influir e de indicar. Então, isso aí, vocês vão achar que eu estou puxando muita sardinha para a minha terra, porque eu vou usar outra expressão nossa lá do interior de Minas. Há uma briga de foice no escuro. E aí, a decisão que o presidente vai tomar, a essa altura do campeonato, eu já caí do cavalo várias vezes ao longo desses últimos dias por fazer previsão de que fulano, ciclano ou beltrano, esses são os mais cotados nesse momento. Mas agora, olha, não arrisco não, viu? Já caí tanto do cavalo e os próprios 2 indicados caíram num cavalo enorme, né? Então, eu não me atrevo a colocar nomes aqui,
Mas, Thaís, Pedro, eu acho que está passando da hora, o presidente deve indicar, sim, de hoje para amanhã, no máximo segunda-feira, porque a gente está precisando, nós estamos aí com 1 ano e meio de governo, quase 1 ano e 7 meses, e o Ministério da Educação, que pode não ser o principal, mas se não for o principal, é um dos principais da administração federal, ele não começou a andar. O Ministério da Educação precisa começar a atuar como tal, né? A gente precisa ter rumo na política de educação e me parece que é isso que o presidente tem dito que vai fazer a partir de agora. Ele está cobrando algumas metas de quem for assumir, por exemplo, dar força ao ensino básico e ao ensino profissionalizante, ensino médio profissionalizante. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, botar o bloco na rua o mais rapidamente possível. Sérgio Amaral, jornalista, que é diretor de jornalismo da Band TV em Brasília, com a gente hoje, convidado especial aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Sérgio, a gente já falou sobre o ministro da Educação, falou sobre essa questão envolvendo a Operação Lava Jato. Eu queria colocar agora para a gente comentar também o assunto da semana no Congresso Nacional, que foi o veto do presidente da República à desoneração da folha de pagamentos, que vale até o final de 2020. A medida provisória que foi votada e aprovada pela Câmara e pelo Senado fazia com que essa prorrogação valesse até 2022. O presidente vetou e esse veto volta agora para análise do Congresso Nacional. Ontem, Sérgio, nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele foi entrevistado por José Luiz da Atena no Manhã Bandeirantes e disse que, por ele, essa questão deve sim ser derrubada pela Câmara dos Deputados. Um trecho do que disse o deputado presidente da Câmara, Rodrigo Maia. São 17 setores da economia que vão entrar em 2021 com um impacto nas suas despesas, né, na despesa de contratação de mão de obra de aproximadamente 10 bilhões de reais. Então, acho que, pelo menos nessa fase de 1 ano posterior à pandemia, eu acho que 2 anos era muito, já que está se pensando uma nova política de redução de custo da contratação de mão de obra, mas eu acho que o próximo ano seria uma coisa correta, foi por isso que nós aprovamos e continuamos defendendo. Claro que o governo vai dizer que precisa encontrar da onde cortar, mas esse é um desafio que é do governo e do parlamento. A decisão, eu acho que majoritária, vai ser pela derrubada desse veto. Somado a isso, nós vamos ter que nos debruçar sobre o orçamento de 2021 e encontrar de onde tirar esses 10 bilhões para garantir milhares de empregos que estão concentrados nesses 17 setores da economia brasileira. Pois é, e aí dá até um medo, não é, Sérgio? Primeiro de que o veto não caia, e é uma loucura a gente pensar agora em alguma coisa que possa aumentar o desemprego, sendo que a reação do mercado de trabalho é sempre a última a vir num processo de retomada da economia que já começou, mas que, ao que tudo indicam os números aqui, vai ser lento no nosso país. E a outra coisa é o nominho CPMF começando a ser repetido por várias pessoas no contexto dessa discussão. O que está acontecendo, hein, Sérgio? Olha, vamos por parte então, Thaís. A primeira questão que é a do veto. O presidente da Câmara foi muito claro nessa entrevista ontem à Rádio Bandeirantes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também já deixou claro que é favorável ao veto. E não apenas os 2 presidentes das 2 casas do Congresso. A gente tem conversado nos últimos dias com vários senadores, com vários deputados, e me parece que essa corrente pelo veto vem crescendo, ela vem aumentando. E aqui eu tenho menos medo de cair do cavalo, tá? Eu acho que o veto está se desenhando, eu acho que já existem condições políticas de, se não nesta semana que inicia, agora na próxima segunda-feira, no máximo, com certeza. E aí, a gente imagina de quem foi essa ideia de jirico de propor ao presidente o veto a isso aí. Porque o governo, desde o início da pandemia, o governo, pelo menos no aspecto econômico, o governo vem trabalhando no rumo certo, vem atuando no rumo certo. O governo está preocupado em oferecer crédito para as empresas. Ixi, tá com... Sua ligação tá conversando, viu, Sérgio?
Agora acho que retomamos o contato aqui com... Deu zebra? Voltou ao normal? Voltou. Pois não, Sérgio. Bom, então vamos lá. Eu não sei até onde... Você falava sobre as medidas que o governo tomou nessa área para preservação do emprego e da renda, né? Pois é, exatamente. O governo tomou muitas medidas para preservar a economia, para fazer a economia, para tentar salvar a economia, fazer a economia girar. E isso precisa o quê? Precisa realmente de crédito para as empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas ou micro. O governo cuidou disso, de criar novas linhas de crédito, criou o auxílio emergencial, que já tem mais de 60 milhões de pessoas beneficiadas, pessoas que sem esse auxílio emergencial iriam ter seríssimos problemas, inclusive para se alimentar. Quer dizer, o governo com isso evitou até uma convulsão social. Eu acho que não é exagero quem fala nisso, não. Então, esse mesmo governo que criou uma série de medidas para manter a roda da economia rodando, agora houve uma sugestão de alguém que a gente não sabe exatamente quem. A gente sabe que saiu do Ministério da Economia, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas quem teve essa ideia de jirico e por que o presidente resolveu ouvir e seguir essa ideia de jirico é que a gente não entende. Vai na contramão de tudo que o governo tem feito desde o início da pandemia. Eu acho que o próprio governo, a essa altura do campeonato, já está ciente de que foi um erro, foi um equívoco, que isso deve ser corrigido. Aí vem a segunda questão, que é essa que você está dizendo, Thaís, da CPMF, ou tenha lá o nome que tiver. Por quê? Porque a manutenção da desoneração deve custar, no ano que vem, pouco mais de 10 bilhões de reais aos cofres públicos, que estariam abrindo mão de pouco mais de 10 bilhões de reais de arrecadação. Como compensar isso aí? A antiga CPMF, ou qualquer que seja o novo nome, nunca, na verdade, nunca saiu da alça de mira da equipe econômica, que já assumiu, pensando nisso, nas suas primeiras discussões, nos primeiros estudos de reforma tributária. O ex-secretário da Receita, Marcos Cintra, pagou com o próprio cargo por ter defendido publicamente a volta desse imposto sobre transações financeiras, e aí levaram a coisa, empurraram ali para baixo do tapete, mas isso nunca saiu da discussão, porque a equipe econômica sempre considerou que é uma forma mais eficiente, mais fácil de conseguir algum dinheiro a mais. Agora falta combinar com os russos, né? Porque a CPMF já foi derrubada lá no governo Lula, e o índice de pessoa física, ninguém gostava disso, né? Então, vamos ver o que vai falar mais alto aí, quem vai conseguir convencer quem, né? É isso aí. Bem, eu queria agradecer muito ao jornalista Sérgio Amaral, que é o chefe de jornalismo da Band TV em Brasília. Hoje, convidado especial aqui do Jornal Gente. Venha sempre, viu, Sérgio? Muito bom aqui ouvir você, as suas informações, a sua análise. Agora eu fiquei sabendo que você quer mandar um abraço também para alguém, Sérgio? Ah, com certeza. Bom, primeiro, quero colocar sempre à sua disposição. Vocês precisando, é só chamar, porque foi a primeira vez, foi a estreia, mas foi muito bom. E eu queria, como você disse, deixar um abraço aí para um casal maravilhoso, meu co-sogro e minha co-sogra, ou seja, os sogros do meu filho mais novo, Renato, o Armando Macedo e a Nancy, que moram em Santo André, 2 microempresários. O Armando tem uma lotérica em São Caetano, a Nancy também tem a lotérica dela em São Bernardo, e os dois moram em Santo André. Eu quero deixar aqui um grande abraço para eles e para a enorme audiência que a Rádio Bandeirantes tem lá em Santo André, tá bom? Obrigado, Sérgio. Grande abraço para você, bom trabalho. A gente volta a se falar ao longo da programação aí da Rádio Bandeirantes. Ok, abração para você também, Pedro, e para a Thaís. Tudo de bom, gente.